Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Sanches, eu sou um dos professores de matemática, sou o professor que divide a disciplina com a Larissa. Vocês provavelmente já estão acostumados com ela, porque as primeiras aulas de matemática básica ela que veio ministrando. E eu vou dar continuidade então aos trabalhos da Larissa também. Então nós vamos dividir a matéria. E nós não vamos fazer em duas frentes, nós vamos tentar dar a continuidade um no trabalho do outro. Ou seja, ela vem trabalhando matemática básica com vocês, eu gostaria de continuar esse processo, embora nesta aula de hoje eu gostaria de apresentar algumas ferramentas também para que vocês já pudessem ir fazendo questões. A gente tem aí a incerteza da prova do Enem, né? Por enquanto o governo diz que vai manter a data, mas tem muitas pessoas pedindo que adiem, todo mundo tem a sua opinião, e a gente precisa se preparar, independente se a data vai continuar sendo a mesma ou se for adiado. Então, nós precisamos... eu preciso passar para vocês algumas ferramentas que eu utilizo, que é ensinado normalmente, e que nós vamos precisar para a prova de matemática do Enem, certo? Eu vou tentar focar as questões aqui mais para o Enem, e durante as minhas aulas eu vou utilizar um material que eu utilizei durante a minha época de cursinho, né? Eu fiz cursinho com o professor Paulo Fialho, e ele foi, além de professor, ele foi um grande amigo que me ensinou a maior parte da matemática que eu sei, e ele disponibilizou o material dele para que vocês pudessem usar também. Então eu vou utilizar esse material nas aulas e vou deixar esse material disponível também em PDF para que vocês possam fazer o download, possam usar no celular, no computador, ou até mesmo imprimir e completar, que é o que eu acho mais interessante, né? Eu vou conversar com a coordenação para ver se eu consigo entregar isso impresso para vocês. Talvez agora nesse período de quarentena isso não seja possível, mas assim que nós retornarmos, a gente consegue trazer esse material impresso para vocês também, tá bom? Então, por enquanto, a gente fica com o PDF da aula, tá? Bom, então eu vou colocar na tela, além do meu rosto aí, eu vou colocar também a imagem do livro para que a gente possa acompanhar e para que eu possa ministrar nossa aulinha também, certo, pessoal? Hoje nós vamos falar duas coisas. Nós vamos falar sobre razões e proporções e vamos falar também sobre unidades de medida. Não sei se nós vamos conseguir terminar unidades de medidas hoje, mas eu acredito que sim, que é possível a tentativa. Vamos começar com razões e proporções. Se der tempo, a gente faz as unidades de medidas. Essas duas aulas são bem necessárias para que vocês possam começar a fazer questões, tá bom? Eu não sei como vocês se vocês estão trabalhando com algum material além do que é fornecido hoje pelo Paideia, mas eu tenho certeza que alguns já fazem algumas provas, já fazem algumas questões, e isso é bem importante, que vocês consigam baixar as provas e aí fazer questões também. Eu, Felipe, me coloco disponível a vocês 100% do tempo que vocês quiserem me enviar uma mensagem para o meu WhatsApp. Como educador, eu tô no grupo do Paideia também, e aí vocês podem me procurar lá, é Felipe Sanches, me procura, me manda uma mensagem e me fala, olha, eu sou aluno do Paideia, eu tenho dúvida em tal questão. Vocês podem me bater uma foto da questão e me enviar, eu tento resolver ela e ajudar vocês na resolução também, e qualquer dúvida que vocês tiverem além disso. Bom, vamos começar então? Razões e proporções. Beleza. Algumas coisas aqui do material já tem umas explicaçõezinhas, né? Bom, aqui em cima tem os logos, né? Que é o logo do meu professor, é aqui um dos cursinhos que ele trabalha. Vamos passar isso para frente. Eu prometi para ele que eu ia deixar isso aí para fazer aquele merchan, mas ele disponibilizou para vocês também. Bom, razões e proporções. O que é uma razão, né? É importante a gente frisar isso porque é utilizado sempre, né? Não só no vestibular, mas também na vida, né? Uma razão, quando nós falamos
principalmente nas questões, quando falar em razão, vocês têm que lembrar que razão é uma divisão, tá bom? Eu vou tentar escrever isso em algum cantinho aqui bem chamativo para que vocês lembrem. A professora Larissa já trabalhou com vocês as divisões e os critérios de divisibilidade. Vocês viram, junto com a professora Larissa, várias razões, ou seja, sempre que tem uma divisão, vou colocar aqui, divisão, nós temos uma razão também, certo? A proporção já é uma outra coisinha. Então, razões ou razão, divisão. Vamos lá. Razão, sendo A e B dois números, com o B sendo diferente de zero, denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente A sobre B. Ou A, os dois pontinhos ali, B. Bom, deixa eu conferir se está gravando aqui. Beleza. Então, a gente tem que lembrar, lembrando que a razão é uma divisão, nós podemos escrever de várias formas. Ao invés de usar letrinhas como A sobre B, eu posso usar números também, como 2 dividido por 4, certo? Na aula de divisibilidade da professora Larissa, ela colocou alguns números, por exemplo, 1001, dividido por... 1001 não, um número ímpar não vai dar. Vou colocar 1002, dividido por 2. Essa é uma outra forma de eu representar. Claro que essa representação é muito mais prática no sentido de fazer a conta, fazer a continha, fazer o cálculo. Mas para que a gente represente essa razão ou essa divisão de uma maneira mais rápida, nós podemos colocar apenas o número 1002, que era o meu exemplo, dividido por 2, certo? Isto é uma razão, ok? Ou uma divisão, como vocês queiram chamar. Muito importante, isso é falado durante o ensino fundamental, e é importante a gente ter noção dessa nomenclatura, porque na prova pode aparecer, ok? É muito importante que que a gente lembre o nomezinho que tem esse carinha aqui em cima e o nome que tem o cara de baixo. Como assim um nome? Sim, um número, por exemplo, 10, eu posso dividir ele por 2, novamente o 2, e quando eles estão neste formato de razão ou de divisão, eles recebem um nome, apenas um nome, para que a gente saiba quem está em cima ou quem está embaixo, ou quem está sendo dividido ou quem é que divide, certo? E esse nome eu gostaria muito que vocês pudessem anotar em algum cantinho, num caderno de repente, ou no próprio PDF impresso, quem conseguir, que este número que vai na parte de cima, aqui e aqui, neste exemplo, ele se chama numerador, certo? Ele é o numerador. E o número que está na parte de baixo da nossa razão se chama denominador. Ok? É muito importante que a gente lembre dessa nomenclatura, porque às vezes algumas questões comentam e a gente precisa lembrar quem vai em cada lugar, certo? Então, o numerador é quem está sendo dividido e o denominador é o rapaz que divide. É aquele número que divide o nosso numerador, beleza? Bom, agora nós entramos na questão de proporção. Bom, quando se fala algo é proporcional àquilo, normalmente, em outras aulas nós vamos discutir também sobre proporções, tá? Mas normalmente isso é uma igualdade entre duas razões. Quando nós trabalhamos com regra de 3, que é conteúdo para uma próxima aula, regra de 3 nada mais é que, sabendo que existe uma igualdade entre uma razão,
nós conseguimos descobrir um determinado valor, certo? Sabendo que há uma proporção, nós conseguimos descobrir um valor que a gente queira. Isso é na regra de 3, certo, pessoal? Então, é muito importante que a gente lembre que proporção existe essa igualdade entre duas razões. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, né? Vou utilizar aqui este mesmo númerozinho aqui, o 10 dividido por 2, nós sabemos que o resultado é 5, certo? Mas nós também podemos colocar uma outra razão do lado, eu vou até apagar esse sinal, uma outra razão do lado que também deu o mesmo resultado, 5. Eu vou colocar aqui, então, 20 dividido por 4. 20 dividido por 4, nós sabemos que o resultado também é 5. Bom, se ambos possuem o mesmo resultado, ambos são iguais. Então, nós podemos colocar esse sinal. Quando nós temos este formato, nós falamos que este número aqui, esta razão aqui, é proporcional a esta outra razão. Então, temos uma razão proporcional a outra razão. Então, isso acaba nos trazendo mais tarde a nossa ferramenta regra de 3, tá bom? Mas eu gostaria de enfatizar isso primeiro para que vocês saibam de onde vem também, certo, pessoal? Algumas pessoas estão se perguntando, ou já devem ter notado, ou se perguntaram: ah, professor, mas tu multiplicou esta razão aqui vezes 2. A parte de cima e a parte de baixo tu fez vezes 2. Sim, eu multipliquei a razão inteira por 2. Quando eu multiplico a razão inteira por 2, ou por 3, ou por qualquer outro número, eu não altero essa razão, e aí eu tenho outra razão proporcional à anterior, certo? Como que eu sei que é proporcional? Bom, ambas as razões dão o mesmo resultado, e se eu multiplico esta aqui por um determinado número, eu vou chegar em outra que vai dar o mesmo resultado também, porque ainda é uma razão, certo, pessoal? Bom, dito isso, vamos trabalhar um primeiro exercício aqui, um exercício de exemplo que eu separei, que tem várias questõezinhas aqui para a gente brincar também, né? Para esta questão específica, eu gostaria já de apresentar uma outra ferramenta que eu particularmente uso muito sempre que aparece esse tipo de questão, eu acabo utilizando, que se chama diagrama de Venn. Eu acredito que é assim que escreve, certo? Bom, é um diagrama, né, do querido Venn, que agora eu não recordo como eu escrevo isso corretamente, mas esse tipo, quando eu falo diagrama, é apenas uma representação gráfica, uma forma que eu posso desenhar as proporções e aí consigo utilizar para fazer a questão. Na prática vai ficar um pouquinho mais fácil, tá, do que eu apenas explicando. Bom, a primeira coisa que eu faço em um diagrama, montar um diagrama, eu vou apagar aqui para montar o diagrama, é saber quantas coisas diferentes dentro de uma pesquisa, por exemplo, quais as respostas possíveis, ou quais os resultados possíveis que me é apresentado na questão. Bom, vamos ler a questão, né? Em uma pesquisa de opinião sobre a simpatia dos estudantes sobre duas matérias que decidem a aprovação ou não no vestibular, conseguiu-se os seguintes resultados. Fizeram uma pesquisa com alguns alunos, né? 80 alunos gostam de matemática. Puxa, isso é legal. 100 gostam de química. Também é muito legal. 50 gostam das duas, de matemática e de química. Show. E 70 não gostam de nenhuma. Bom, aí a primeira pergunta que nós temos na nossa questão é: qual o total de entrevistados? Bom, para responder isso, ao invés de simplesmente somar todo mundo, eu já vou fazer o meu diagrama. O meu diagrama eu gosto de fazer com bolinhas, assim, ó.
posso fazer também com quadradinhos. Como eu sei que existem alunos que gostam das duas coisas, porque nós temos apenas duas opções, matemática, química, e tem uma terceira, que é não gostar de nenhuma. Opa, não gostar de nenhuma. Então, nós temos a opção gostar de matemática, gostar de química e não gostar de nenhuma. E existe também a opção de gostar das duas. Então, temos praticamente 4 opções aqui. Vamos tentar montar o nosso diagrama. Vou tentar fazer maior a minha bolinha aqui. Quando sempre que tem pessoas que gostam das duas coisas, eu coloco essas bolinhas sobrepostas. Eu coloco esse espacinho aqui entre elas, e vocês já vão entender o porquê. E quando as pessoas não gostam, ou quando alguém não gosta de nenhuma, ou não gosta de nada, ou não escolheram nada, eu faço uma outra bolinha do lado de fora. Assim, um pouquinho maior para caber o número. E aí, dentro delas, eu coloco os valores. Primeiro, vamos definir quem é quem. Esta aqui, eu vou dizer que é a matemática. E esta aqui vai ser a química. E aqui eu vou colocar o valor de quem não gosta de nenhuma. Lembrando que isso é uma ferramenta. Existem outras formas de fazer essa questão? Existem. Mas essa ferramenta é muito útil. E aqui no meio, eu vou colocar quem gosta das duas. Gosta. Ficou muito feia minha letra. Gostam das duas. Certo? Agora vamos colocar os valores. Bom, uma dica, tá? Sempre comecem por aquele número que seja comum a duas coisas, a duas opções. Ou seja, esse espacinho aqui, que é comum à química e comum à matemática. Então, vamos lá. Quantos alunos gostam de química e de matemática juntos? 50, certo? 50 gostam das duas. Então, vamos colocar o valor 50, ok? Agora, quantos gostam apenas de matemática? Essa é uma boa pergunta, né? Apenas matemática? Bom, aqui o problema me diz que 80 gostam de matemática, né? Posso colocar 80 aqui? Não. Não posso. Por quê? Porque se eu somar estes 80 mais os 50 que tem aqui do lado, vai dar um número muito superior àqueles que gostam de matemática. Porque quem gosta de matemática são apenas 80 pessoas. E se eu colocasse 80 aqui, eu teria que somar esses dois valores. E aí não seriam só 80 pessoas que gostam de matemática. Seriam 80 mais 50. Seriam 130 pessoas que gostam da matemática. Eu ficaria feliz, mas não é o caso, né? Então, a gente tem que lembrar que estes 50 aqui gostam da química, mas estes 50 aqui, eles também gostam da matemática. Então, isso tem que ser descontado. Então, se 80 gostam de matemática, eu já tenho 50 ali dentro, então apenas 30 vem aqui. Então, agora eu sei que apenas 30 pessoas gostam de matemática, certo? Gostam apenas da matemática, só de matemática. De química e matemática ao mesmo tempo, 50 pessoas gostam. E de matemática, independente se gosta ou não de química, 80 pessoas gostam. Entendido essa parte? Beleza. Agora, o cálculo para saber quantos gostam de química vai ficar fácil, né? Vamos lá. Vamos descobrir quantos gostam de química. Aqui está escrito 100 gostam de química. Mas eu tenho 50 que estão dentro destes 100 que gostam de química e matemática, certo? Então, aqui eu não coloco 100. Não, isso estaria
Errado, porque aí 150 pessoas gostariam de química, e aqui está me dizendo que apenas 100 gostam. Eu vou colocar 50, porque aí quando eu somo os dois valores, eu vou ter o total de 100 pessoas que gostam de química, certo? Lembrando que o diagrama de Venn é uma ferramenta que nós vamos utilizar sempre que houver esse tipo de pesquisa nas questões, e isso tem bastante na prova do Enem, tá bom? Bom, e agora nós temos os 70 que não gostam de nenhuma, que é bem fácil, né? É só colocar aqui, 70 não gostam de nenhuma das duas matérias. Beleza? Agora vamos para a primeira questão. Nossa, Sor, tu fez tudo isso e nem respondeu nenhuma questão. Ah, vocês vão ver que vai facilitar muito responder as questões. Qual o total dos entrevistados? Basta que a gente some os valores que nós colocamos ali. Então, vamos somar o 30. Vou colocar aqui embaixo. 30 mais 50 mais 50 mais 70, certo? 50 mais 50, eu sei que é 100. 30 mais 70, eu sei que é 100 também. Então, esse resultado vai ser 200. Não se familiarizou com o cálculo? Vamos fazer aqui no cantinho. Então, vou dar um zoom e vamos fazer aqui no cantinho. E depois eu apago, tá? Não, sem o zoom. Vamos lá. 30, 50, 50, 70. Deixa eu puxar para cima. Ainda estamos na questão A, que nos pergunta qual o total de entrevistados, e eu estou somando os números que nós descobrimos de quem gosta de quê, certo? Está muito forte. Ok, então vamos lá. 0 mais 0 mais 0 mais 0, desce o zerinho aqui. Aí nós temos o 3 mais o 5, nós vamos ter o número 8, mais 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mais o 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí colocamos o 20 aqui embaixo. 200, certo? Vou apagar esse nosso rascunho, porque nós já temos a resposta, que é 200 alunos nós temos o total nessa pesquisa, ok? Ah, Sor, mas bastava somar todo mundo aqui em cima? Bastava somar todo mundo aqui em cima que eu chegaria no mesmo resultado? Bom, muitas vezes sim, muitas vezes acontece isso, mas para as outras questões que nós vamos ver, isso não conseguiríamos responder as outras questões apenas somando os resultados aqui de cima. Então, o diagrama de Venn acaba sendo importante para responder coisas um pouquinho mais avançadas que nós veremos agora. E no Enem, pode muito bem ter uma questão que pergunte apenas o número de entrevistados, mas eu creio que ela vai pedir um pouquinho além, tá bom? Como, por exemplo, a nossa questão B. Qual a probabilidade de, ao acaso, escolhermos um estudante e ele gostar das duas matérias? Puxa, probabilidade. Nossa, isso aqui é muito complicado. Nem tanto, tá? Nós temos que lembrar uma única coisa quando se fala em probabilidade, que é o que é probabilidade, né? Nós vamos falar sobre probabilidade mais para o final do ano, mas para responder essa questão aqui, a gente consegue, tá? Bom, primeiro, probabilidade, vou colocar em vermelho, né? Probabilidade, vou escrever. Probabilidade é igual a uma razão. Razão, a gente falou sobre razão, né? Razão é a mesma coisa que divisão. A probabilidade é uma divisão. Agora vamos prestar atenção em que divisão é essa. É a divisão do que eu quero, isso tem que saber, pelo total de coisas, total de possibilidades, total de coisas ao acaso que eu tenho, tá bom? Um exemplo prático, certo, pessoal? Eu tenho duas canetas, ok? Uma branca e uma cinza, certo?
qual é a probabilidade de eu escolher a cinza? Bom, o que eu quero é a cinza, ou seja, uma possibilidade. E o que eu tenho são duas possibilidades, a branca e a cinza. Então, seria, neste meu exemplo, a probabilidade seria 1, que é o que eu quero é só, né, é a caneta cinza, só tem uma, então é um evento, dividido pelo total de coisas que eu tenho, total de opções que eu tenho, que são duas. Então, duas. Lembrando aqueles nossos nomes, né? Quem está embaixo da razão é o denominador e quem está em cima é o numerador, certo? Então essa aqui, essa probabilidade, a probabilidade de eu escolher uma caneta cinza é 1/2, tá bom? É só um exemplinho. Agora vamos voltar Opa! Ninguém me avisou que eu tinha errado aqui, né? Bom, como que alguém ia me avisar, né? Brincadeiras à parte, pessoal. Vou colocar pra cá. Prontinho. Então, probabilidade é o que eu quero pelo total. Então, vamos à questão. Qual a probabilidade de, ao acaso, escolhermos um estudante e ele gostar das duas matérias? Bom, então, eu quero escolher um estudante que goste das duas matérias, sempre tendo a pergunta em mente, sempre retomando e relembrando a pergunta antes de fazer a questão. Eu quero um estudante que goste das duas matérias. Quantos gostam das duas matérias? 50 gostam das duas matérias. Vamos marcar aqui, ó. 50 gostam das duas matérias. Então, eu vou colocar que a probabilidade, vou colocar apenas o P, neste exemplo vai ser o que eu quero, são 50 opções que eu poderia ter, que é o que eu quero, que são aqueles que gostam das duas matérias. E vou dividir pelo total, que são o total de alunos, 200 alunos. Isso aí é a nossa probabilidade. Mais para frente vamos trabalhar um pouco de frações, e aí nós vamos ver também algumas outras formas de cálculo e outras formas que nós poderíamos escrever isso. Nós poderíamos dividir essa nossa razão inteira por 10. Isso nos daria o resultado de 5/20, e a gente poderia ir simplificando também. Não vem ao caso agora. Agora, eu queria apenas introduzir com vocês a questão de razão, que é a divisão, certo? E o quanto isso é importante para a gente conseguir depois falar sobre proporções também e regra de 3. Bom, qual a razão, indo para a próxima questão, né? Qual a razão entre o número de alunos que não gostam de matemática e os que gostam de química? Bom, vamos lá. Número de alunos que não gostam de matemática. Ele quer a razão, né? Qual a razão disso? Das pessoas que não gostam de matemática e os que não gostam de química. Complicou, né? Bom, quantos não gostam de matemática? Eu sei que 70 não gosta de nenhuma. Então, 70 não gosta de matemática e nem de química. Mas estes 50 aqui também não gostam de matemática. Então eu tenho que somar esses dois. Então, os 70 mais os 50, vamos calcular aqui, colocar em azul, os 70 mais os 50, 0 mais 0, 0. 5 mais 7, bom, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 120 pessoas não gostam de matemática. Então, vamos colocar isso no cálculo. A nossa razão vai ser igual. 120 pessoas não gostam de matemática, dividido, ele quer saber a razão entre o número de pessoas que não gostam de matemática e o número de pessoas que não gostam de química. Isso é importante. É importante a gente lembrar a questão. Qual é a razão? Então, 120 dividido pelo número de pessoas que não gostam de química. Vamos descobrir agora quantos não gostam de química. Bom, esses 50 só gostam de química. Esses 50 aqui gostam de matemática e química também. Esses 30 só gostam de matemática. Interessante, né? Difícil encontrar pessoas assim, mas tudo bem. E esses aqui não gostam de nenhuma. Então,
basta que a gente some quem não gosta de nenhuma com quem gosta apenas de matemática, ou seja, vão ser as pessoas que não gostam de química, certo? Que não estão no círculo da química. Viu como ajuda o nosso diagrama? Então, os 30 mais os 70 vai dar o total do número 100, certo? Eu posso escrever 120... Bom, não vem o caso. Tá bom? Então, essa é a nossa razão da questão C. Posso simplificar mais? Posso. Não vou fazer isso para deixar para as próximas aulas de matemática básica, na qual vamos abordar frações, tá bom? É que nesta aula eu gostaria de abordar alguma coisa um pouquinho mais prática com vocês, para que vocês pudessem, como por exemplo o diagrama de Venn, para que vocês pudessem aplicar isso já em algumas questões. Eu vou enviar junto com a aula algumas questões para que vocês possam fazer também, certo, pessoal? Bom, agora vamos para a questão D. Qual a razão entre o número dos que não gostam de química e o total de alunos? Bom, razão eu sei que é uma divisão, então vamos colocar aqui a razão é igual. Eu já sei que é uma divisão, vou colocar o traço, beleza? O que ele quer em cima? O número dos que não gostam de química. Vamos ver quantos não gostam de química? Os 70 eu já sei que não gostam de nada. Não gosta de nenhuma. E quem não gosta de química tem mais aqui, 50 mais 30, que vai dar 50 mais os 30 vai nos dar um número 80, certo? Então, nós temos... Só um pouquinho, que eu me confundi aqui, tá, pessoal? Peço desculpa. É o número dos que não gostam de química. Então, não pode ser essas pessoas que estão aqui dentro do círculo da química, né? Então, é apenas estes 30 com estes 70, que são quem não gosta de nada, e os 30 que gostam só de matemática. Com certeza, esses aí não gostam de química. Então, nós temos 100 pessoas, certo? Vamos colocar ali 100 pessoas que não gostam de química, não gostam de química, e o total de alunos. Nós sabemos que o total de alunos é 200, porque nós vimos aqui em cima, certo? E aí nós temos a nossa razão da questão C do nosso exemplo, ok? Então vimos... aqui tem algumas razões especiais também que eu já vou passar para vocês, tá? Então, nós vimos que razão é uma divisão e essas divisões podem ter proporções. Eu tenho aqui uma divisão e aqui eu tenho uma outra divisão que é proporcional à anterior, certo? Nós vimos que quem está em cima, aqui está representado por A, e aqui no exemplo é o 10, e neste outro exemplo é o 20. Quem está em cima é o numerador, e quem está embaixo, aqui neste caso é o 2, e neste caso aqui é o 4. Quem está embaixo é o denominador, certo? E proporção, então, a título de conhecimento, é quando duas razões são iguais, ok? Bom, isso nós vimos. Vimos também o nosso querido diagrama de Venn, que eu adoro essa ferramenta, porque normalmente nesse tipo de questão aqui, na questão 1, a gente fica fazendo vários cálculos e tal, porque não parece uma questão difícil, embora seja. A gente fica fazendo vários cálculos, às vezes conseguimos chegar no resultado, às vezes não. E esses cálculos são muito trabalhosos, a gente demora, a gente se confunde, e com o diagrama a gente consegue enxergar muito bem os números, enxergar muito bem quem gosta do quê, e aí a gente consegue fazer as questões, tá bom? Vimos o diagrama e vimos também que a probabilidade é o que eu quero pelo total, e vimos que a razão é apenas uma divisão, certo? Agora vamos para algumas razões especiais. Por que especiais? Porque essas razões caem muito em qualquer vestibular que vocês possam procurar, ok? Nós estamos nos preparando para o Enem, mas se alguém for fazer outro vestibular também, essas razões sempre aparecem, tá? E no Enem, principalmente, elas aparecem muito, muito mesmo, tá? Então, sabendo isso, a gente já consegue fazer algumas questões também. Bom, primeira razão importantíssima
tem que saber. Essas aqui que estão nas caixinhas, eu peço que vocês anotem, certo? Anotem, façam um resuminho, colhem na parede e olhem aquilo ali sempre para poder lembrar. Só tira da parede ou do cartaz quando decorar isso e quando lembrar, tá bom? Porque tem que lembrar, tem que saber. Isso cai e tem que saber. Eu lembro que na minha época de vestibular, eu peguei uma cartolina preta, colei na parede, e aí nessa cartolina eu colava vários post-it, ou post-it, né? Não sei bem a pronúncia, juntamente com algumas folhas, assim, eu sempre colocava fórmulas que eu tinha que decorar, e essas razões especiais devem ser decoradas, tá bom? Então vamos lá. Densidade demográfica é o número de habitantes dividido, olha ali o tracinho, dividido pela área do local que está sendo estudado, ok? Então, se eu tenho um determinado número de habitantes no lugar, basta eu pegar esse número e dividir pela área, pelo espaço em que estes habitantes habitam, né? Faz sentido. Então, vamos lá. O estado, vou fazer um exemplinho de cada uma. O estado de Tocantins ocupa uma área aproximada de 280 mil quilômetros quadrados. Olha o quadradinho ali em cima. Eu risquei, né? Vou pegar outra ferramenta. Se a sua densidade demográfica é aproximadamente de 3,2 habitantes por quilômetro quadrado, qual a sua população? Isso já é um probleminha que vai nos exigir um cálculo um pouquinho especial, certo? Vamos fazer aqui. Quem não conseguir acompanhar o cálculo agora, não se preocupe, as nossas aulas de matemática básica vão seguir. Eu estou fazendo essa que é um pouquinho mais avançada, para quem precisar possa já começar fazendo questões. Quem não conseguir acompanhar a resolução, pode me mandar um WhatsApp e eu tento mostrar novamente e explicar de uma forma mais detalhada a resolução também, tá bom, pessoal? Porque aqui nós vamos ter que trabalhar com algumas equações. Nossa, equação! Calma, tá? Tudo que aparece igual, por exemplo, densidade demográfica igual a alguma coisa, número de habitantes dividido por área, é uma equação. Por isso, equal, de igual, certo? Bom, vamos lá. Então, a densidade desse lugar é definida. Vou tentar simplificar aqui. Pessoal, eu vou dar um zoom, tá? Para ficar mais fácil para eu escrever. Densidade é densidade demográfica, vou botar um desenho pequeno, é número de habitantes dividido pela área. Ele deu alguns dados para a gente, basta que a gente substitua na nossa fórmula. O estado de Tocantins ocupa uma área aproximadamente de 280 mil quilômetros quadrados, então essa é a área. Se a densidade demográfica é 3,2 habitantes por quilômetro quadrado, essa é a densidade demográfica. Qual a população? E ele está perguntando o nosso terceiro item, que é o número de habitantes. Então, vamos lá. A densidade nós sabemos que é 3,2, ou seja, eu substituí, né, o valor aqui de densidade que nós procuramos pelo valor que ele nos deu, 3,2, vai ser igual a o número de habitantes, que é o que ele quer na questão, dividido pela área, que é 280 mil quilômetros quadrados, ok? Bom, muitas vezes o professor dizia assim, Felipe, quando tu quer descobrir alguma coisa, tu coloca um X na coisa que tu quer descobrir. Bom, o número de habitantes é a coisa que eu quero descobrir. Eu posso escrever um X aqui, mas já está escrito o número de habitantes, eu vou deixar assim. Quando nós temos esse caso aqui, onde eu quero descobrir esse número e eu tenho um númerozinho já do outro lado da equação, basta eu pegar quem está embaixo e passar para o outro lado multiplicando. Ele está aqui embaixo dividindo. Tudo que vai para o outro lado, ele vai com a operação oposta. Vai trocando de sinal? Nem sempre. Tá? Ele troca a operação, ele vai com a operação oposta. Porque aqui ele não tem sinal, então ele não teria como trocar de sinal. Ele até tem um sinal, tá, gente? Que é o sinal mais. Mas ele não passaria para lá com o sinal menos. Ele vai passar multiplicando, porque aqui desse lado ele está dividindo. Ok? Então vamos escrever.
280 mil, desculpa, vezes 3,2 é igual ao número de habitantes. Para não confundir, vamos apenas escrever isso um pouco diferente. Vamos colocar ao contrário e aqui deste outro lado. Deixa eu pegar aqui a ferramenta. Vamos colocar aqui, né? Então, o número de habitantes é igual a 3,2, que multiplica 280 mil. Em vez desse pontinho, eu vou botar um X para não confundi-los. Pronto. Fazendo essa conta, eu vou montar essa conta para vocês, tá? Para que a gente não se perca. Vou dar um zoom aqui e vou tentar montar essa continha. Vou pegar a caneta mais fina, 280 mil. E aqui nós temos o 3,2. E eu vou fazer o vezes. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0 novamente, 0. 2 vezes o 0 novamente, 0. 2 vezes 0, 0. E assim vai indo. Mais 1. 2 vezes 8 dá 16. E vai aquele 1zinho lá em cima. 2 vezes 2 dá 4. Mais 1, 5. Agora, como eu tenho que vir para este outro número, então eu faço um tracinho. E aí eu continuo fazendo a nossa operação. 3 vezes 0, 0. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 zeros aqui para multiplicar. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 3 vezes o 8... Bom, pessoal que não lembra aí tem que decorar a tabuada, tá? Então, nós temos 8, 16 e depois nós temos o 24. Certo? 3 vezes o 8, 24. Vou colocar o 2 lá em cima. E 3 vezes o 2 dá 6. Mais 2, 6, 7, 8. 8 aqui. Então, nós temos um total que nós vamos somar esses valorzinhos aqui. Aqui daria 9 e aqui desce 8. Nós temos uma... Ó, quantos números depois das vírgulas? 1, 2. Então, nós temos que contar dois números. 1, 2 e põe a vírgula. Certo? Então, este é o nosso valor do número de habitantes, ok? Um número bem grande, né? Bom, vamos tentar desmistificar esse número, tá? Para desmistificar o número, agora é um macete, tá? Sempre conta da direita para a esquerda 3 números e bota o ponto, tá? A partir da vírgula. Então, 1, 2, 3. Agora a gente põe o pontinho, ok? E agora eu vou escrever ele novamente um pouquinho maior, né? Que é o número 896.1230,00. Este é o número 896.000. Então, nós temos 896.000. O quê? O que que nós estávamos calculando, né? Vou colocar isso aqui um pouquinho para o lado. O que que nós estávamos calculando? Era o número de habitantes. Então, a nossa continha aqui, tá aqui para baixo, só para organizar, né? Opa, cliquei em coisa errada. Então, nós temos que o número de habitantes é igual a 896.000. Ok, pessoal? Difícil? Um pouquinho, né? Trabalhoso? Um pouquinho também. Bom, mas o que que nós temos que decorar? Às vezes é um pouquinho mais fácil, tá? Às vezes basta, ele pergunta a densidade e ele dá um número de habitantes e dá a área. Basta fazer a divisão, tá bom? Vamos pro próximo. Escala. É uma outra razão que devemos decorar. Escala é a distância no mapa dividido pela distância real, ok? Eu não vou fazer essas próximas questões, porque, primeiro, a aula está ficando muito grande, e segundo, eu gostaria que vocês fizessem, tá? Então, eu vou enviar estas questõezinhas aqui para que vocês tentem fazer. São 1, 2, 3, 4 questões, e talvez essa primeira página aqui também, tá bom? Que vão ser mais algumas questõezinhas para que a gente tente fazer, ok?
mas vamos discutir ainda essas escalas antes de encerrarmos a aula. Bom, escala, discutimos essas razões. Desculpa, eu falei escala. Vamos discutir as razões para encerrar a aula. Escala é uma outra razão super importante que nós temos que saber, que é a distância do mapa dividido pela distância real. Ou seja, se no meu mapa está medindo 10 centímetros, o número 10 viria aqui em cima. E se o tamanho daquela estrada que eu medi 10 centímetros, ela mede 1000 centímetros, aqui embaixo vem o tamanho real, 1000 centímetros, tá bom? É importante lembrar que as unidades devem ser iguais. Se aqui em cima for centímetro, aqui embaixo é centímetro. Se aqui em cima for metro, aqui embaixo é metro também, tá bom? Aqui nesse exemplo, a largura de um automóvel é 2 metros. Esse é o tamanho real, ok? O protótipo foi construído utilizando uma escala de 1 para 40. Esta é a razão da nossa escala. Esta é a nossa escala, é a razão. 1 para 40 é a mesma coisa que 1 dividido por 40. E isso é a escala. Mas nós sabemos que escala é a distância do mapa dividido pela distância real, certo? Vou deixar para vocês fazerem, tá? Eu sei que a distância, aqui no caso, né, é um pouquinho... Deixa eu pegar. Eu vou deixar para vocês fazerem, mas vou dar uma ajuda já antes, né? Que a largura de um automóvel é 2 metros, então essa é a distância real. E depois aqui nós temos, ele quer qual a medida em centímetros. Centímetros, então devemos colocar esses 2 metros em centímetros também. Da largura do protótipo, então ele quer a distância do mapa, ou do nosso protótipo também. Certo, pessoal? Aqui, renda per capita. Renda per capita, então, é a renda por capita, cabeça, certo? Então, digamos que o país tenha um determinado valor de riqueza, esse valor de riqueza a gente calcula como PIB, Produto Interno Bruto. Muitos já ouviram falar do PIB, né? Então, a renda per capita é o valor do PIB dividido pelo número de cabeças, número de habitantes. Por isso, renda por capita, habitantes, tá bom? Só para vocês lembrarem, tá? Renda per capita é o PIB dividido pelo número de habitantes de um determinado lugar. Velocidade média. Questões de física vão cobrar, vocês já devem ter visto isso, ou se não viram ainda, anotem, decorem, certo? Essas são as razões especiais. Velocidade média é a distância percorrida dividido pelo tempo que tu, ou que a determinada pessoa, gastou para percorrer aquela distância, tá bom? Também é uma razão bem especial. E aí nós temos a densidade, que na química aparece muito. No Enem aparece sempre. Quase todas as provas aparecem alguma questão que tu tem que calcular a densidade. E a densidade, basta pegar a massa e dividir pelo volume. Como assim a massa e o volume? Da onde que eu vou tirar esses dados? A questão vai te informar esses dados, tá bom? Ou vai te dar uma forma de tu descobrir estes dados, tá? Por exemplo, nesta questão 6, ele quer a densidade, né? Ele deu a massa e ele deu o volume também, certo? Na questão 6, tem que cuidar as unidades, tá bom, pessoal? Se apertar coisa, me mandem e eu tento ajudar vocês lá. Eu só joguei aqui porque na próxima aula a gente vai falar sobre unidades e aí a gente já vai deixar essa questão em aberto. Na próxima aula eu quero começar resolvendo ela para daí iniciar unidades, tá? Ou de repente a gente faz a aula e depois eu volto para ela e mostro para vocês como funciona, tá bom? Bom, por hoje é isso, por hoje é só.
Vemos aqui as razões, né? Densidade demográfica é o número de habitantes por área. Deixa eu conferir se está gravando. Sim. A escala é a distância do mapa pela distância real. E aqui nós temos renda per capita, é o produto interno bruto pelo número de habitantes. Velocidade média, distância percorrida pelo tempo gasto que eu levei para percorrê-la. E a densidade é a massa dividido pelo volume. Tem que decorar? Sim, tem que decorar essas razões. Ok, pessoal, hoje foi razões e proporções. Na próxima aula vamos entrar de repente em unidades. Caso as dúvidas sobre matemática básica apareçam com as questões de frações, a gente tenta antecipar um pouquinho essa aula de frações. E quanto a mim, fico disponível aí para ajudar vocês sempre que possível e sempre que vocês precisarem também. Basta bater uma foto da questão específica, enviar para mim. Ah, Sor, mas eu não consegui imprimir, como é que eu faço? Bom, tu provavelmente vai abrir esse material no celular, né? Ou num computador. Se tu abrir no celular, bate o print da questão pelo celular e me envia. Se tu abrir no computador, bate da tela mesmo do computador, me envia, e aí, ou no teu caderno ali que tu estiver fazendo a questão, me envia que eu te ajudo e te explico separadamente como resolver ela, tá? Na próxima aula a gente vai resolver essas questõezinhas também antes de iniciar. Muito obrigado e tenham, bons estudos, né? Qualquer coisa é só chamar. Um grande abraço e até a próxima.